Fala galera, aqui é o Pedro da Degrau Nerd e hoje estamos começando outro vídeo da Degrau Nerd. E hoje vocês estão vendo que eu estou aqui separado. Normalmente eu estou apresentando com alguém, mas dessa vez não estou separado porque hoje eu vou falar de Rei Davi. Mas Pedro, como assim você vai falar de Rei Davi? Eu vou falar da Casa de Davi, que é uma série que saiu pela Amazon Prime. Recentemente a gente já está tendo uma leva de filmes e de séries religiosas que estão saindo, filmes religiosos, como Os Escolhidos e o próprio Rei Davi. Uma boa série de filmes novos religiosos. Na década de 1900 e pouco a gente também tinha muitos filmes desse. O maior exemplo, Os 10 Mandamentos. Mas também a gente tem aqui muito na Record, a gente sabe muito bem que a Record lançou 10 Mandamentos, Terra Prometida, Reis atualmente, e outras séries. Então, assim, não séries, são novelas no caso. Nesse caso é uma série. Como eu já falei, é uma série de 2025 que conta basicamente o trecho da Casa de Davi, do começo disso. Para eu explicar bem, eu tenho que explicar isso para vocês. Senta que lá vem a história. O povo estava sem liderança e dividido. Então, Samuel, o último dos grandes profetas, ungiu Saul da tribo de Benjamim como o primeiro rei de Israel. Mas Samuel alertou o povo para não esquecer o Deus que os libertou do Egito. À medida que a arrogância de Saul aumentou, uma desavença entre ele e Samuel surgiu. A cada nova vitória, o povo de Israel confiava mais em um soberano do que em Deus. Isso. E o próprio Deus, na série, mostra isso. Pede para Saul atacar uma cidade e matar o rei bruxo, por algum motivo. Saul não decide fazer isso. E acaba fazendo o quê? Deus manda Samuel para lá para matar o rei bruxo e tirar o cargo de Saul. Ele fala agora que Saul não é mais rei e que vai ter que escolher um novo rei para Israel. E aí Saul não decide, não vai aceitar muito bem isso e Samuel foge. O próximo rei, a gente sabe muito bem que é Davi. E aí começa a série. Basicamente é isso. São 8 episódios da série. A série é muito bem produzida. É um nível de qualidade muito elevado. Assim, eu não vou comparar a série da Record com essa série. Porque a série da Record tem um custo. Mas, pô, essa série é extremamente mais fechada e bem mais bem feita. Eu até aconselho vocês a assistir. São 8 episódios, cara. E são episódios que passam assim, ó, voando. Você assiste ela voando. Ela tem umas tramas paralelas que são bem interessantes e a desenvolvem mais. Eu vou passar essa parte para a parte de spoiler para quem quiser. Mas vou continuar falando das partes técnicas. Os atores são muito bons. Desde o garoto que é o Davi. É uma versão do Davi um pouco mais explosiva. Um pouco mais com aquele fogo, aquela vontade, sabe? Diferente dos Davi que a gente vê nas outras séries, que ele é menos arteiro, né? E essa é uma versão mais agressiva do Davi nesse ponto. Tem um belo desenvolvimento dele com a mãe, tem um desenvolvimento com os vilões, tem um desenvolvimento com o próprio rei, isso é legal, acho bacana. E eu aconselho ver a série. A série é bem produzida, tem 8 episódios, como eu já falei, tá na Prime Video, vocês podem assistir e tal. E, cara, eu aconselho vocês a assistir, se vocês já assistem novelas bíblicas, filmes bíblicos, ou você quer uma boa história, cara, eu aconselho vocês a assistir, se vocês também gostam desse tema. Ela tem um traço de Game of Thrones um pouco, que é bem legal isso. Agora em diante, gente, eu vou ir para a parte de spoiler. E aí, então, quem quiser ver até o final da série, fica aqui. Quem não quiser, vai aproveitar depois, volta para nesse ponto e volta. E também, gente, se puder, curte, compartilha, manda para seus amigos, faz tudo que a gente conhece. E também comenta aqui embaixo se vocês querem que eu fale
de filmes religiosos específicos, como esse, ou outros filmes, ou até séries também. Eu vou falar dos Dias Escolhidos, né? Que é muito famoso, então eu vou falar, mas se vocês quiserem também que eu fale de outras séries, de outros filmes, eu até poderia passar. Então agora eu vou falar da parte de spoiler. Vou fazer a contagem e aí já vou botar o símbolo de spoiler. 1, 2, 3. Vai, spoiler. O Davi, basicamente, a gente começa já na treta, já mostrando o Davi lutando com Golias. Aí ele leva um golpe, aí volta no tempo da história, mostrando toda essa parte que eu contei para vocês no começo. Saul vai até a casa de seu pai, aonde o seu pai, que Davi nasceu, na verdade, de um caso fora do casamento, antes dos pais de Davi se casarem, eles tinham que ter casado, mas o Davi nasceu antes disso. Então ele é meio que rejeitado nessa parte pelos irmãos por causa disso. E a gente está vendo basicamente o Saul. Eu vou dividir em núcleos porque é mais fácil. Vou primeiro falar do núcleo do Saul, depois vou falar do núcleo dos vilões, e depois, por último, o núcleo de Davi, porque eles se conectam, mas é mais fácil. Primeiro, o núcleo de Saul. O Saul, após acontecer aquele caso lá com o rei bruxo, ele começa a enlouquecer e começa a fazer muitas escolhas erradas na vida dele. Então ele começa a fazer isso por causa da influência que Deus não está mais sobre ele, a proteção de Deus. Então o rei bruxo consegue fazer isso, entrar dentro da mente dele e tal, manipular ele, faz ele até atacar pessoas que ele não queria atacar, ver visões e tudo mais. E aí a mulher de Saul, ela acaba tentando pegar uma bruxa, porque ela não acredita mais em Deus, e usar esses métodos para tentar curar o marido. Saul consegue se recuperar quando Davi vem, que é um momento que ele vem, e a gente tem essa trama do Saul com o Davi, no caso. Agora eu vou contar especificamente agora dos filhos de Saul, que é o Jonathan, a Mirabe, a Micame, e eu não lembro muito bem o nome da segunda filha, desculpa, gente, e tem mais outro filho. Eu vou botar aqui. O Jonathan, ele é basicamente o filho, basicamente o guerreiro perfeito e tudo mais, que ajuda, e ele fica desconfiado com algumas coisas que estão acontecendo com o outro lado. Cal é a filha perfeitinha do pai, que basicamente é a que se apaixona por Davi e que vai ser futuramente a esposa dele. Então a gente vê um relacionamento de romance entre os dois. A outra filha do meio, ela é a mais louquinha, não tem muito desenvolvimento muito com ela, não. E o último filho dele, que é o personagem que eu acho interessante, que ele é um personagem mais, assim, ele não é muito conhecido na Bíblia, eu vou botar o nome dele aqui embaixo, e ele é um cara que não quer levar a vida, quer pegar toda mulher, dá uma treta do caraca na história, porque ele pega uma menina que não devia ter pegado, de outra tribo, e a mãe tá batendo que tirar ele da cidade, porque ele seria morto, né? E aí ele é levado para outra cidade. Ele volta só no último episódio. Ele volta lá todo diferente, como guerreiro, trajado com armadura, espada, falando sério, falando grosso. E tipo assim, nem parece o mesmo personagem, parece que ele passou por boas lá. E aí ele fala, se meu pai já deve estar morto, o exército acabado, vocês têm que me nomear rei para não ter esse problema. E esse que acontece. Ele nomeia ele de rei e acabou a história. Essa parte é o final da história. Agora eu vou para a parte dos inimigos. Após a derrota do rei bruxo, que é o pai desse cara que foi morto, o rei e os filisteus, no caso, que são 5 exércitos, eles tentam fazer isso, o rei central tenta manipular eles, mas não consegue. Só que eles vão atrás de antigas culturas judaicas, de antigos inimigos no caso. E aí ele encontra quem? Os gigantes. E isso é muito bem desenvolvido, porque a parte da mãe Começou fala nos dias da grande rebelião, quando os anjos do céu desejaram o trono eterno. Eles se rebelaram em desafio, mas foram derrotados e expulsos. Lúcifer traiu, e aí esses anjos que caíram na terra
Alguns anjos as viram e ficaram cheios de um desejo covarde. E seu líder, Samiazar, disse aos outros: vamos escolher esposas entre as filhas dos homens e vamos gerar filhos para nós mesmos. Gigantes, nascidos de uma união proibida. E esses caras são os herdeiros, esses gigantes. Eles aparecem lá, só que a mãe do cara não quer que um homem seja o rei. Ele quer que os filhos dela sejam os reis. E ela não quer que os filhos dele ajoelhem diante de um homem, porque eles são considerados quase semideuses. Só que o que eles fazem? O cara manda um assassino matar a mãe dele, mata com uma adaga de um guerreiro de Israel, e aí o cara vê aquilo, ele fica furioso e quer vingança, basicamente isso. E ele vai com esse pulote, Golias. Aí a gente tem o famoso Golias, que a gente conhece da Bíblia, que já está se caminhando. Aí já está com os três núcleos já fechados. Agora a gente vai para o núcleo de Davi, que é o mais complexo, mas se fecha em todos esses núcleos que ele se une, a peça-chave. Quando ele chega nessa parte de Davi, ele começa a fazer, como eu falei, o Davi ele foi por causa daquela coisa que eu falei, que o pai dele se relacionou com a mãe antes do casamento, não podia fazer isso e tal, e os irmãos rejeitam mais ou menos ele. O Davi sempre um garoto mais possível, querendo ir para a guerra, querendo representar a coisa, com uma fé muito grande, e o pai nunca deixava ele fazer isso. O Davi na série acaba matando um leão na brasa da mão, isso é incrível. Ele acaba também, acho que derrotando um urso também. Tem uma cena onde ele tem um desenvolvimento com o irmão, aonde ele vai lá, conversa com o antigo rei, aonde ele conta sobre as antigas histórias de Israel. É muito contado essas histórias, tanto de Moisés e de outros. Ele fala até de José e tal. E aí o que acontece? Quando o rei perde, aquele momento que eu falei, Davi é chamado porque é um músico. Estão escolhendo vários músicos para tentar acalmar o rei da loucura que ele está tendo. E o único que consegue fazer isso é Davi, porque ele tem a bênção de Deus. Porque Samuel benzeu ele. Então ele continua fazendo isso e ele chega nesse ponto e Davi fica fazendo isso até que ele tem um relacionamento, como eu falei, da Mical, que os dois têm um relacionamento, ela ensina ele a ler, porque ele não sabia ler e tudo mais. Só que chega num ponto onde Davi vai embora daquilo e a guerra começa a estourar, o exército dos filisteus aparece e desafia o Golias, desafia todas as pessoas. Davi chega a isso e tem todo um desenvolvimento dele, com um sonho, vendo um anjo, desenvolvendo toda essa prática. E aí Davi acaba entrando no caso com Samuel, conversando com Samuel muito, e fala que é o momento. E aí ele tem um desenvolvimento com o pai dele, que o pai dele sempre teve medo de mandar ele, porque ele prometeu para a esposa que ele não queria deixar o Davi se machucar. Mas o problema foi que a esposa sempre falou a frase da esposa assim: não deixe deixe ele ser livre, basicamente isso. Deixe ele voar, basicamente isso. E aí o pai de Davi aceita que Davi vá e lute com Golias. Nós temos já a cena de Golias, tem todo o desenvolvimento naquele ponto. A gente tem uma briga entre a tribo de Judá contra a tribo do rei Saul, né, no caso. E aí o Saul decide deixar o Davi lutar por causa disso. A gente tem a cena onde o Davi luta com o Golias acerta uma lançada aqui nele, pega aqui nesse ponto, e ele quase vai também, só que ele levanta, joga uma outra pedra e acerta aqui no quengo dele, mata ele, ele cai, pega a espada e corta a cabeça dele. Termina a história, o Davi com a espada do Golias sangrando na mão, e o exército de Israel indo atacar o exército, e o exército de Filisteu fugindo basicamente naquele momento. E aí a gente vê basicamente o final, aquele, como eu falei, o outro filho de Saul sendo coroado. Então, para uma segunda temporada. Gostei muito da série, aconselho vocês ver. Acho legal a série, gosto quando tem essa pegada diferente.
Não desprezo a série da Record, que é uma novela legal, mas um nível de qualidade até maior. Então, gente, se você gostar desse vídeo, compartilha, manda para os seus amigos, se inscreve no canal, deixe seus comentários. Fala se vocês querem que eu fale de filmes, séries religiosas nesse ponto. E muito obrigado e valeu!